Agora eu quero falar para vocês a minha opinião em relação ao relaxamento. Nós estamos num momento no Brasil um pouco confuso. Nós não temos dados reais sobre a pandemia. Nós não sabemos mais em quem acreditar em relação a esses dados. Há uma confusão muito grande do nosso Ministério da Saúde em relação a esses dados. Vocês estão vendo nesses últimos dias toda a confusão que está sendo feita. E, por esse motivo, nós ainda não sabemos em que momento da pandemia estamos, mas é unânime entre os epidemiologistas, entre os especialistas, inclusive em relação aos especialistas da OMS, especialistas estrangeiros, de que nós ainda não atingimos o pico da pandemia. Ou seja, nós ainda estamos numa fase crescente da nossa epidemia, da pandemia no Brasil, que nos tornamos agora o epicentro. Inclusive, hoje, nós ultrapassamos a Grã-Bretanha, a Inglaterra, em relação ao número de óbitos e nos tornamos, infelizmente, o segundo país do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos, em relação ao número de óbitos. Isso dos óbitos oficiais, porque é evidente que nós temos subnotificação também em relação aos óbitos. Então, considerando esse aspecto da nossa pandemia e da nossa curva de evolução pandêmica, é evidente que não estamos no momento de promover um relaxamento, de abrir shoppings, de abrir comércio não essencial, das pessoas saírem às ruas. Os principais países do mundo que passaram pela pandemia de maneira dramática, como estamos passando, com um número elevadíssimo de casos e um número elevado de óbitos, principalmente os países europeus, eles não flexibilizaram a economia e o movimento das pessoas às ruas antes de terem muitas semanas com redução do número de casos e do número de óbitos. Nós estamos em uma curva ascendente do número de casos e do número de óbitos. Não há o menor sentido promover uma flexibilização nesse momento. Os profissionais da saúde estão, entre aspas, em pânico com essa flexibilização. Nós sabemos o como isso pode ser dramático e catastrófico nas próximas semanas no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos uma percepção de um aumento do número de casos e do número de óbitos apenas com o feriado da Páscoa e depois com o feriado do Dia das Mães. Imagina agora com uma flexibilização total, com uma taxa de isolamento de 30%, 40%. O trânsito em São Paulo está assustador. Eu saio para ir ao trabalho, eu estou pegando trânsito de 1 hora e meia de trânsito para conseguir percorrer 10 quilômetros. Então tudo voltou ao normal. E como que se pode voltar ao normal? Nós estamos tendo mais de 1.000 óbitos por dia, oficiais. Né? É inacreditável o que está acontecendo. Os cientistas acreditam que se nós fizéssemos um isolamento verdadeiro, um isolamento radical, por 2 ou 3 semanas nesse momento, nós salvaríamos milhares de vidas. E esse relaxamento poderá provocar milhares de mortes. E as mortes estão tendo nome. As mortes estão chegando nas nossas famílias. Isso é importante as pessoas saberem. Aqueles que ainda não tiveram a infelicidade de ter uma pessoa próxima que faleceu. Esse relaxamento pode causar o óbito de uma pessoa próxima a você. Então é muito grave, não é o momento do relaxamento. Isso é uma questão até lógica, não é necessário nem ser da área da saúde para ter essa percepção. Eles comentam, é necessário pela questão econômica. O governo federal, estadual, municipal, ele tem que prover uma melhoria da questão econômica e salvar vidas. A abertura do comércio, a abertura
geral dos shoppings, isso não vai fazer com que a crise econômica não se instale. E se nós conseguíssemos barrar a epidemia, a pandemia, com um lockdown bem feito, com um isolamento bem feito, eventualmente até um lockdown realmente, isso faz com que, nos próximos meses, a nossa reativação econômica seja muito melhor do que nós ficarmos fazendo algo mal feito. Isso está só prorrogando a pandemia, nós não estamos resolvendo o problema da pandemia. Ainda em relação ao relaxamento, eu gostaria de falar o seguinte: as pessoas acreditam que sair às ruas utilizando máscara resolve todo o problema. E não resolve. É fundamental o uso da máscara. Inclusive, uma demonstração, a máscara ela deve ser utilizada dessa maneira, inclusive colocada dessa maneira, higienizada as mãos, adaptada para o seu rosto. Não é para utilizar a máscara assim, como nós vemos na rua o tempo todo. Não é para utilizar a máscara assim, muito menos, né? E na hora de retirar a máscara, com a mão higienizada, você vem, retira a sua máscara e guarda ela num objeto que proteja, sem você contaminar a parte interna da máscara. O que eu gostaria de dizer em relação à nossa máscara é que ela protege essa região da nossa face, a entrada naso e a entrada oral. No entanto, ela não protege a nossa região ocular. Então, se nós nos contaminarmos as nossas mãos, por exemplo, com uma quantidade de vírus e levarmos até a nossa mucosa conjuntival, essa é uma porta de entrada também. Então, a máscara não protege 100% das pessoas, senão seria muito simples resolver essa pandemia. Era só todo o planeta utilizar a máscara, estaria resolvido. E nós sabemos que não é a realidade dos fatos. Agora, o que me assusta em relação a esses critérios de flexibilização é a questão do número de vagas de UTI. Eles estão utilizando da seguinte maneira: nós temos 20 mil vagas de UTI, então pode abrir, não tem problema que as pessoas se contaminem e precisem de UTI. Calma lá. As pessoas que vão para UTI, elas morrem, muitas. Existe uma porcentagem em alguns levantamentos de óbito de 50% das pessoas que vão para um ventilador mecânico. Ou seja, então se nós tivermos 500 mil leitos de UTI com 500 mil ventiladores, nós podemos abrir poderíamos flexibilizar e que 500 pessoas se contaminarão e metade delas, 500 mil pessoas irão para UTI e metade delas vão morrer. Então o nosso objetivo epidemiológico e o objetivo mundial, científico, é evitar que as pessoas se contaminem para que nós evitemos que o vírus fique circulando de uma maneira muito expressiva até termos um tratamento e ou uma vacina, provavelmente a vacina. Então, me assusta muito isso de alguns políticos dizerem: nós temos 80 mil vagas de UTI, temos 20 mil vagas de UTI, então pode abrir, que não tem problema, as pessoas vão para UTI. Vão para UTI, mas metade delas vão morrer. E essa metade serão parentes nossos, ou serão nós mesmos. Né? Então não tem o menor sentido isso, esse critério. É evidente que temos que ter o máximo de número de vagas de UTI, como na Alemanha eles tinham. E por uma questão humanitária, a Alemanha sobraram vagas de UTI e eles acabaram oferecendo vagas de UTI para outros países europeus, para cidadãos de outros países europeus, como italianos e espanhóis, que foram para a Alemanha para se tratar no ventilador mecânico deles e nas vagas de UTI dos alemães. Mas você utilizar um critério de ter determinado número de leitos, então pode abrir, não tem problema que as pessoas se contaminem, então nós estamos considerando que não tem problema que metade dessas pessoas que vão para UTI vão morrer, vão a óbito. E não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que as pessoas não se contaminem de alguma maneira. Que façamos um trabalho bem feito para que o menor número de pessoas se contaminem. Quanto menos pessoas se contaminarem, menos pessoas se agravarão, menos pessoas serão internadas em leitos de enfermaria e menos pessoas irão para uma UTI. E, evidentemente, menos pessoas morrerão. Esse é o nosso objetivo. Então, eu sou totalmente contra o relaxamento nesse momento. O país, nós como sociedade, precisamos optar por outras alternativas.
para que as pessoas tenham condições de ter alimentação e de ter o mínimo de uma vida digna para passar por esses próximos meses e nós conseguirmos vencer essa pandemia. Não é promovendo o relaxamento social que nós vamos melhorar a situação da pandemia. Por esse motivo, então, eu concordo com os epidemiologistas e com os cientistas que não é o momento de relaxamento no Brasil. Inclusive, há poucos dias, houve um alarme muito grande nos Estados Unidos em virtude de uma nova onda que está surgindo no Texas, na Flórida e em alguns outros estados, com uma elevação muito rápida do número de casos e também do número de óbitos. É uma segunda onda. Eles também provavelmente não estavam no momento ainda de flexibilizar. E mesmo assim, eles já estavam numa curva descendente de contaminação. Imagina o que está acontecendo no Brasil, que nós ainda estamos numa curva ascendente, ou então no topo da nossa curva, em determinados locais, como São Paulo, por exemplo. Então, não tem o menor sentido a flexibilização nesse momento. Nós corremos um risco enorme daqui a 2, 3 semanas de termos um pico muito elevado de número de óbitos e de contaminação e de número de pacientes internados e pacientes que vão para UTI, e a tragédia só vai aumentar de tamanho.